Entrevista Bom Dia Cidade. Agora são 8 horas e 45 minutos. A entrevista do dia está chegando para você aqui no Bom Dia Cidade. A doutora Renata Vig, cirurgiã dentista, já participou diversas vezes aqui do Bom Dia Cidade, sempre trazendo novidade para nós, né? Outro dia falava sobre aquelas facetas, né? Plaquinhas que são colocadas nos dentes. Hoje nós vamos falar sobre as lentes de contato para dentes, viu? Não é para os olhos, não. Lente de contato para o dente aí, que tá uma febre aí entre a moçada e pessoas que querem ter um sorriso diferenciado. Você vai saber qual é a diferença entre aquela placa que ela é colocada e a lente de contato. Bom dia, Renata, seja bem-vinda. Tá tudo bem? Bom dia, tá tudo ótimo, graças a Deus. Adoro vir aqui, né? Você gosta? Que bom, né? Nós também adoramos que você vem conosco aqui, que toda vez que você chega ao programa, os ouvintes ficam ligando. E daí, quando é que a Renata vai voltar, vai trazer novidade para nós? A gente sabe que hoje em dia, antes de tocar nosso assunto aí de lente de contato para o dente, né? Que a mastigação é um procedimento, é um processo que é muito importante para a saúde das pessoas, inclusive para facilitar a digestão, né, dos alimentos e as pessoas não terem deformação também no maxilar, enfim, uma série de complicações aí por conta de desnivelamento que possa ocorrer nos nossos dentes. Ele pode afetar lá na nossa alimentação. O que você pode falar sobre esses procedimentos que hoje vocês, cirurgiões, dentistas, realizam para facilitar a vida das pessoas na questão de ter o dente bem alinhadinho, como se fosse um pneu de carro, né? Que quando está desenhado fica gastando demais, né? É exatamente isso. Quando funciona como pneu, funciona como o nosso pé, se a gente anda com um pé com salto, outro sem. E daí a nossa coluna coluna sofre. É a mesma né? coisa, joelho e tudo mais. A mesma na coisa boca são não é os diferente, dentes. Tá? Não, claro que não. Tudo funciona em harmonia. Então, se eu tenho os dois dentes, os dois lados da boca, né, equilibrados, mastigando ao mesmo tempo, usando os dois lados para mastigar, a nossa articulação, que é essa que fica aqui do lado do ouvido, funciona em harmonia. Se a gente mastiga só de um lado, ou se a gente, porque não tem um dente do outro lado, ou porque o dente do outro lado dói, enfim, a gente acaba sobrecarregando um lado da nossa articulação e ela não funciona, então, exatamente, como né? se fosse o pneu. Agora, a gente observa que tem muitas pessoas que, mesmo tendo uma dentição, elas aproveitam só de um lado. Eu gosto só de mastigar com o lado acaba esquerdo. Tendo mania, né? Tem correção para isso aí? Vocês? Não, depende. Se o paciente evita de comer aqui de um lado porque ele tem uma ausência ou porque por algum motivo, se ele tem uma explicação para aquilo, a gente tem que corrigir aquele problema que ele tem do outro lado, né? Certo. Agora, às vezes é mania do paciente de mastigar de um lado só, aí como que você faz, né? Agora, quem tem alguma prótese, então, por conta de sentir que afeta a própria gengiva, ou então ela sente algum problema ali, como é que o profissional, o dentista, trabalha para amenizar o desconforto e estimular que a pessoa mastigue com os dois lados? Então, o paciente, geralmente, ele se limita por algum motivo mesmo, né? Então, às vezes ele tem uma prótese desadaptada, a gente precisa trocar por uma prótese nova, que funcione em extrema perfeição, encaixe com os dentes superiores ou inferiores, né? Com os antagonistas, que a gente chama, do outro lado, né? O que não é a prótese de cima ou de baixo. Ou então, por exemplo, a gente tem uma ausência, aí a gente reabilita com um implante, ou com vários implantes, ou troca uma peça antiga. Então, a gente sempre tenta oferecer o tratamento adequado para aquele paciente. A mastigação não é só o desequilíbrio de mastigar de um lado só. Às vezes tem paciente que não consegue comer coisas duras, porque a prótese machuca, ou porque a prótese solta, não tem segurança na alimentação, ou realmente não consegue comer porque machuca, né? Aí sim a gente tem alternativas também para fixação de peças que estão soltas através dos implantes, né? Porque muitas vezes o paciente não tem só uma ausência, ele tem várias ausências, né? E já tem há muitos anos, né? Os pacientes reclamam que perderam os dentes muito cedo, eu escuto muito isso, né? Eu tenho uma faixa etária de 40, 50, 60 anos para mais,
que fala muito isso pra mim. Ai, quando eu era jovem, meu pai não tinha dinheiro, ou meu pai não tinha instrução, e eu ia lá, tinha dor de dente, extraía o dente. Eu escuto essa frase todos os dias. As pessoas acham que não acontece com elas, mas acontece com todo mundo. Tá certo. E aí a gente tem que reabilitar isso de alguma maneira, né? Então, assim, às vezes o paciente passou anos e anos e anos da vida dele não conseguindo comer determinadas coisas que hoje em dia ele teria a possibilidade de comer se ele fizesse uma reabilitação adequada com a fixação dessas peças. Tá, Né, Renata, quando você estava tocando nesse assunto, me veio a lembrança, né, uma conversa que eu tive com um amigo, e ele estava reclamando não, ele estava lamentando, né, que a avó dele, uma senhora já dos seus 60, 70 anos de idade aí, ela recusava em usar a dentadura de baixo, né? Porque tinha desconforto, provocava mas machuca dor, muito mesmo. e ela preferia, inclusive, mastigar a mastigação sem ter a dentadura. E ele dizia o seguinte, eu não sei se foi um trabalho imperfeito, que não fez o assentamento, o encaixe perfeito ali, ou se realmente ela tem algum problema ósseo. É uma região muito... O que pode acontecer, hein? É uma região que realmente acontece muito isso, porque nem sempre é um trabalho ruim do dentista, não. É que é uma região que não tem fixação, a peça não para, né? Tá. A peça superior, ela tem o céu da boca, então ela segura melhor. A inferior, além dela não ter o céu da boca, ela tem a língua, que ajuda a empurrar, né? É verdade. É. Então, a língua está em constante movimento. Então, realmente é extremamente desconfortável. E com o passar dos anos, esse ossinho que tem ali embaixo, que sobrou, né? Depois que tiraram os dentes, ele vai reabsorvendo. E aí ele vai ficando mais fininho ainda. Então sobra a pelinha, sobra a gengiva, o paciente morde, machuca. É extremamente desconfortável. Agora, pro caso como esse aí, você acha que o implante resolve solução resolve completamente? Ontem eu dei alta para uma paciente, uma gracinha, que eu adoro ela. Eu adoro os meus velhinhos. Ela tem 84, acho, anos, por aí. Fez 5 implantes na região inferior. Eu coloquei os dentes ontem. Ela ficou feliz da vida. Eu vou comer amendoim. Isso, vai que é churrasco. Vou mastigar aquela maçã. Uma gracinha. Imagina quantas coisas. Quer dizer que mesmo com idade assim, 83 anos, dá para fazer um implante sem qualquer problema? A gente sempre faz uma avaliação prévia da saúde do paciente, né? Mas se ele estiver em saúde plena, assim, termos cardiológicos, diabetes, esse tipo de coisa, pressão, tem que tudo ser controlado para que a gente possa operar o paciente. Fazer a cirurgia, uma cirurgia super simples com anestesia local. Agora, quando você realiza uma cirurgia, eu estou falando isso porque muitas vezes tem um monte de idoso que está ouvindo. As pessoas não têm noção de pensando, que é possível fazer. Um implante seria uma solução para mim ou não é mais. A recuperação, o tempo de colocar o pino lá de dentro. É uma cirurgia extremamente rápida. Rápida. E quanto tempo a pessoa tem que aguardar para poder... 4 meses, eu espero. 4 meses, você estima. Uma cirurgia muito rápida, de mais ou menos, sei lá, uma horinha, de 4 ou 5 implantes, a gente coloca na região inferior. E aí, depois disso, o paciente espera, geralmente, de 4 a 6 meses, mas na região inferior, geralmente 4 meses, para a reabilitação dos dentes, para colocar os dentes depois. Que legal, né? Fica tão legal, fica gente. Bom, Agora, e aqueles que, feliz. Por acaso, né, de repente, eu não sei se posso chamar de densidade óssea, ou então a parte óssea, onde vai ser colocado o pino, tem pouca massa. Na verdade, o que mais influencia é a altura e espessura óssea, é o que a gente avalia melhor. Mas existem alguns medicamentos que geralmente as pessoas idosas fazem uso, que limitam a colocação dos implantes. Então, eu acredito que cada caso é um caso. Então, a gente avalia o paciente com radiografias e tomografias computadorizadas para avaliar a espessura e a altura óssea. E aí a gente vai avaliar todas as medicações que o paciente toma e tomar a decisão entre fazer ou não. Dificilmente a gente condena algum caso quando o paciente tem altura e espessura óssea. Tá, eu vou dar uma esnucadinha em você, se você puder responder, responda, senão eu pergunto para a nossa nutricionista amanhã, né? Bom. Alguns dizem o seguinte, né, que uma boa mastigação é aquela onde você coloca o alimento e mastiga por 17 vezes ele antes de mandá-lo para o seu sistema digestivo ali. O que você diria para quem vai hoje em dia nessa correria dos fast food da vida aí, vai e tem que almoçar rapidamente? Qual que é a mastigação correta, hein?
Chilmar, eu tô incluída nesses da correria, entendeu? Acho que eu não posso falar muito. Tem uma dentição aí que Não, mas assim, eu acho que realmente isso não é a minha área mais, né? Já é a área do nutricionista. Claro que a gente sabe que a gente tem que mastigar bem os alimentos, né? Mas isso, na verdade, a quantidade de vezes que a gente mastiga, ela não está relacionada com a nossa qualidade óssea, a qualidade dental, entendeu? Porque assim... Quando o paciente tem uma dificuldade para se alimentar por causa dos dentes, ele vai ter em todos os momentos, né? Com todos os alimentos mais duros, tal. Não vai ser o fato dele mastigar mais devagar que vai mudar, ou mais vezes, que vai mudar tanto assim, né? Então, assim, a dentição tem que sempre estar em ordem para quem come rápido, para quem come devagar, para todo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre a lente de contato para dente. Lente de contato, é esse o nome? Lente de contato. Fizeram um nome bonitinho, né? Agora, eu sempre imaginei lente para os olhos, né? Não tem nada a ver, né? Na verdade, esse nome foi dado pela espessura das peças, das lâminas. Porque, assim, as lentes são lâminas de porcelana, que é o que a gente já conhece. Facetas de porcelana, que todo mundo já ouviu falar, de cerâmica, enfim. As lentes são a mesma coisa, só que elas são tão fininhas que elas chegam na espessura de uma lente de contato para os olhos. Então, por isso foi dado esse nome. Antigamente... É uma película, praticamente. É muito fininha. Ela tem até 0,3 milímetros de espessura. É muito fininho, né? Então... E ela não é frágil? Então, não é frágil. Não porque quando ela se você manusear ela na mão, assim, né? Mas ela quando você... né? Ela é solta, ela quebra, ela lasca. Cimentou, ela fica perfeita. Porque a partir do momento que você põe a base, né? Que é o cimento, se for uma cimentação adequada, sem bolha, tal, uma cimentação perfeita, é como se fosse um porcelanato que a gente já senta no chão, né? Depois que você assentou, você pode pisar em cima que não vai quebrar. Pode sofrer carga, né? Pode sofrer carga, exatamente. Que nada vai ocorrer. Agora, qual que é a vantagem da lente de contato em relação às outras, ou é a mesma coisa? Não, ela tem vantagens no caso da gente não ter tanto desgaste dental, porque as pessoas são mais relutantes em fazer as facetas, porque a gente acaba tendo que desgastar um pouquinho os dentes, né? Muitas vezes são dentes saudáveis, dentes que não tem nem restauração, às vezes pacientes jovens que querem um sorriso mais bonito, que tem espacinhos entre os dentes. Quando você tira o aparelho, às vezes sobra um pouco de espaço na região anterior, ou então os dentes são irregulares na pontinha, tal. Então o paciente jovem, ele é um ótimo cliente para lentes de contatos, porque às vezes a gente tem dentes suavemente desalinhados, pouca coisa, com uma coloração legal, bonita, só que ele tem espaço entre os dentes, entre um dente e outro. Antigamente, a gente fechava esses espaços com restaurações de resina. Hoje em dia a gente faz isso também. Mas aí a lente de contato, ela veio para eliminar até essas resinas nesse aspecto, porque a resina, ela dá muito reparo. Ela mancha tudo, né? E a lente de contato, ela é um vidro, é uma cerâmica, a porcelana, ela é um vidro. Ela é transparente ou não? Não ela tem cor. Mas ela reproduz todas as qualidades óticas. Então ela tem cor, ela tem fluorescência, ela tem opalescência, ela tem tudo que um dente tem. Agora, Renata, quando você fala da cor, né? Eu já comentei na outra vez que você veio conosco aqui, que muitas vezes, né, o profissional, então a própria pessoa, ela quer um dente super branco, que não é o caso que ela tem. E daí causa um impacto negativo. Não me lembro o nome de um cantor aí, um artista aí, que foi colocar, não sei se lembra em contato, outro aí, mas colocou um tão branco que ficou desagradável, né? Não uma harmonia. Então, eu sempre uso o meu critério, assim, meu crivo, para indicar para o paciente a cor que eu quero, que eu acho que seria adequada, na verdade. Mas o paciente é quem decide, né? Eu mostro algumas fotos de alguns casos meus, de antes, depois, de vários casos finais de lentes de contato já cimentadas, para o paciente ter noção, essa é uma cor 1, essa é uma cor 2, essa é uma cor meio, entendeu? Vou mostrando. Ele fala, não, eu quero esse tipo de coisa. A maioria fala, você que sabe. Então, eu uso o meu discernimento para colocar coisa... E para usar o seu discernimento, você procura ter uma harmonia com aquilo que você... Com o rosto do paciente, com a idade e com o que eu acho que aquele paciente vai ficar satisfeito. Então, tem paciente que fala, eu quero que ninguém perceba o que eu fiz. Não quero nem que ninguém saiba. Então, se eu colocar um negócio desse que você está falando dessa cor, todo mundo vai saber. Vai notar, Então, eu já sei que ele quer mudar formato discreto, tal, mas ele quer uma cor um pouco mais discreta. Tem paciente que fala, nossa, eu quero mais branco que você tem, porque eu quero que fique super claro. Aí eu já sei que ele está me pedindo uma cor muito clara. Exato. Perceba, às vezes é um paciente mais jovem, um paciente muito vaidoso, né? Você percebe que ele quer uma cor mais clara. Claro, eu sempre converso com o paciente. Eu nunca faço nada sem o paciente gostar e aprovar, planejar junto e tal. Eu dou a minha opinião. Essas lentes, elas ajudam
ajudam a manter, a preservar o dente original da pessoa? Ajudam? Não, depende. Quando o paciente tem restaurações antigas, que já são restaurações grandes, ele é muito mais resistente do que as resinas. Então, com certeza, ele é um artifício para a gente fortalecer esses dentes e até esse remanescente dental que sobrou, né? O paciente fratura um dente, né? Agora, quando o paciente já tem os dentes dele saudáveis, rígidos, isso não muda em absolutamente nada, né? Agora, outra coisa que é muito legal, aí nem só lentes, mas facetas também, coroas de porcelana, tudo que a gente pode reabilitar com porcelana, são a paciente que teve muitos desgastes dental, com bruxismo, com alimentação excessivamente ácida, né? Então ele vai formando alguns refluxo, ele forma alguns desgastes no dente, vai mordendo cada vez mais profundo. E aí você, para reabilitar os dentes na posição antiga, né? Aí sempre a gente usa cerâmica. Aí sim ele preserva aquele dente de uma possível fratura, de novos desgastes. Menor, quase não alto. Ele preserva de novos desgastes. Claro, por exemplo, um paciente bruxista, que é aquele que range, né? Eu, obviamente, que vou ter que indicar uma placa de mordida também para proteger as novas peças e para proteger os dentes que a gente não mexeu. Tá. Agora, Renata, com a colocação dessas lentes de contato, é possível corrigir pequenas imperfeições que você destacou para nós aí? E o alinhamento também? A gente corrige todo o alinhamento, falta de harmonia entre os dentes. Então, às vezes o paciente tem o dente, os dentes da frente, bem os dois maiores aqui, que são centrais, menores do que os caninos. A gente chama de sorriso invertido. Ele fica com um sorriso mais envelhecido, porque ele tem um desgaste na frente. Então, aí a gente reestabelece as curvaturas adequadas para os nossos olhos e para o nosso inconsciente, né? Tá. Porque tudo que a gente faz é planejado, entendeu? Então, eu imagino, né? Agora, quando você planeja o que vai ser realizado, a intervenção que vai ter na parte bucal do seu cliente, quais são os equipamentos que você usa? Eu falo isso porque alguns falam, eu estou com uma câmera fotográfica aqui, gente, que eu vou estar utilizando, ou então eu vou pegar um programa no meu computador tudo que vai me ajudar aí. Como é que o que vocês fazem? A gente fotografa, e foto é imprescindível hoje para odontologia estética, né? Então, a gente tem câmeras de altíssima precisão, câmeras com lente macro, para fotografar bem os detalhes do dente, até para a gente poder trabalhar com coloração, acertar a cor, enfim, quando a gente não mexe em muitos elementos. E o programa de computador hoje tem um sistema super legal que a gente planeja o resultado final na face do paciente no computador. A gente desenha em cima daquele dente para saber o quanto a gente pode aumentar ou não, tira medidas, as proporções em relação aos olhos, nariz. Hoje a gente trata o paciente como um todo. Eu não olho uma boquinha para fazer um sorriso, eu tenho que olhar o rosto do paciente, de frente, de lado, sorrindo, sem sorrir, em repouso. Então, eu tiro uma sequência fotográfica, aí faço um planejamento no computador, eu e o meu laboratório, a gente usa cera, materiais de moldagem de total precisão. Então, tudo hoje é muito preciso, porque a gente trabalha com, imagina, se uma lâmina tem 0,3 milímetro, se eu errar 0,1, ela não encaixa. É verdade, né? É um terço de erro, né, que você está então, e aí o que é extremamente... É um nadinha. É um nadinha que é muito, né? Um nadinha que é muito. Um nadinha que é muito. Porque aí na hora que você vai inserir... Falar em nadinha que é muito, eu ouvi, não sei se alguém dando uma entrevista na televisão sobre esses procedimentos aí, de colocar lentes e contato, ele falava sobre fragmento cerâmico. Também tem. O que é isso aí, o fragmento cerâmico? O fragmento cerâmico, ele é como se fosse metade da lente, entendeu? É só um pedacinho. Menor. Então, por exemplo, o fragmento é isso. Antigamente, a gente fechava os espaços. Por exemplo, a gente tinha espaço entre um dente e outro. Isso é muito comum. Até no meio. O fio dental ali, né? Aí a gente faz fecha aquilo ali com uma resininha, polimeriza na hora no consultório. Hoje em dia, a gente consegue fazer só aquele meinho no laboratório. Então, eu mando pro laboratório, ele faz um meinho, uma meia luazinha assim, e eu cimento ali. Isso é um fragmento. Eu não recubro a face vestibular, que é a face de fora do dente, totalmente igual a lente. Tá. É só onde está faltando, a gente acrescenta um fragmento. Então, por exemplo, eu fiz um caso recentemente, que foi um caso super bonito. Uma paciente jovem, de uns 20 anos, 21 anos, quebrou um dente da frente há
sei lá, 10 anos atrás. Tá. Aí colou o próprio pedaço do dente há 10 anos. Aí, agora, recentemente, ela quebrou mais uma vez. Ela foi no meu consultório e eu colei de novo esse próprio dente. Só que quando você começa a fazer várias cimentações do mesmo fragmento de dente, ele começa a perder a adesão. Ele não gruda tão bem. Bem quanto da primeira vez. Aí, 6 meses depois, ela voltou com o dente quebrado de novo. Que ela bateu no dente e o dente quebrou. Aí eu expliquei pra ela, falei, olha, isso não vai colar. Vamos fazer um fragmento cerâmico. Então eu peguei aquela meia luazinha de dente dela que quebrou, eu reproduzi isso em laboratório, o laboratório me entregou e eu cimentei no dente. Então você olha as fotos iniciais, ela tem metade do dente. Tá. E aí a gente manda fazer a outra metade no laboratório, reproduzindo cor, formato, textura, tudo igual. E aí cimenta. É imperceptível. Ninguém imperceptível, nota não nada. nota. Por exemplo, com a emenda no meio do dente, você legal, não nota. Né? Por exemplo, né, a pessoa, ela passou por uma obturação no dente, então teve que fazer aquele desgaste, né, próprio que vocês dentistas fazem, e depois a cimentação que é colocada ali. De repente, aquela cimentação, ela não consegue ter a mesma coloração do dente. Há uma... vai mudando de cor. Muda de cor ali. O fragmento cerâmico aí pode ser feito também ali? Pode ser feito. Mas aí você retira a restauração antiga inteira, tira a cor desse dente que sobrou, porque o dente vai escurecendo mesmo. E a resina não muda tanto de cor. Ela mancha, mas ela não muda de cor. E aí a gente reproduz aquele pedacinho de dente no laboratório e cimenta. Então, você imagina a precisão da minha máquina, por exemplo, fotográfica, para eu conseguir tirar a cor daquele dente para o laboratório, fazer aquela cor no laboratório e eu cimentar e não aparecer. Então, a tecnologia hoje é super amiga da odontologia. Legal, né? Sem ela, a gente não trabalha. Viu, a colocação de lente de contato no dente aí, é demorado? Faz tudo numa vez? Como é que eu preciso de umas 3 seu? sessões, mais ou menos. Eu preciso de uma sessão de fotografia, planejamento e tudo mais. Uma sessão de molde final, às vezes uma coisinha ou outra eu preciso ajustar no dente para inserir essas peças, e uma sessão de instalação. Geralmente é só isso. Tá. Às vezes tem uma prova no meio do caminho, mas difícil. Tá. Agora, depois que foi colocado, foi fixado ali essa lente de contato, quanto tempo dura isso aí? É bastante. Quanto menos a gente desgasta, mais em esmalte a gente trabalha. Porque o nosso dente é esmalte e dentina. Isso. A dentina, ela tá dentro do dente. Ela é um material mais mole. O esmalte, ele é muito mineralizado. Ele é um material bem duro, que é essa parte de fora que a gente vê. Esse esmalte, ele tem uma adesão com essa cerâmica, com essa porcelana, com essa lente, muito profunda. Você não tira aquilo mais. Então, para o paciente cimentar, quando a gente cimenta aquilo, e se o paciente cuida direitinho, vem uma vez por ano no dentista, pra gente ver se tá tudo bem, cuida, higieniza, e dificilmente ele vai ter problema durante 10 anos. Tá. Né? Agora, as pessoas fumantes, por exemplo, então aquelas que tomam muito café, ou pessoas que se alimentam com produtos que tem muita coloração e que muitas vezes mancha o dente. Essa lente de contato, não mancha. Não mancha. Olha que legal. Porque ela é vidro. Né? Então ela não tem poro, ela não entra ela não nada, absorve não absorve absolutamente nada, nenhum tipo de pigmentação. Então, para um paciente fumante, ela é mais vantagem do que o dente, porque ela vai manchar menos. Claro, eu vou fazer porcelana para não manchar meu dente. Não. Se for um caso indicado de porcelana, a gente consegue fazer com que esse paciente tenha menos manchamento ao longo prazo. Que legal. Renata, estamos no finalzinho da entrevista. Sempre eu peço para você dar o meio de contato, depois as pessoas ficam ligando para cá. Eu quero falar com a Renata Vig, como é que é o e-mail dela, o telefone, onde é que é o consultório, onde é que é a clínica, como é que a clínica atende, o que vocês fazem lá na clínica, enfim. Tá aí, conta pro ouvinte. A gente está no telefone 3377-7932. Tem o site que é www.renataavig.com.br. A gente está na Avenida Independência, número 701, mas a gente está mudando daqui um tempinho. Vou te ver, depois eu venho te contar da clínica nova. Vai casa maior? Tá ficando linda a clínica, mas ainda não está pronta, então a gente vai demorar um pouquinho mais para mudar. Mas em breve a gente... E você está há anos lá, né? Tô há anos. Então, há 10 anos lá, você acredita? 10 anos, agora vai indo para casa mudar nova, já. né? Agora eu tô indo para casa nova. Mas aí eu venho te contar e passo o endereço novo. Tá, eu quero que todo mundo conheça. É seu mesmo, É 3377-7932.
Aí eu prefiro que o paciente ligue ou entre em contato através do site para marcar uma avaliação, que eu posso conversar com todo mundo com mais tranquilidade. Que legal. Mas são sempre todos bem-vindos. Tá. Renata, um bom dia para você. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço.